5 anos dividindo o mesmo teto, mas não o mesmo coração. Ela se acostumou com o silêncio, até o olhar dele mudar. O homem que um dia foi de gelo queimava em desejo contínuo. E naquela noite, o amor falou mais alto que o orgulho. Capítulo 1. Retratos de um casamento silencioso. Os raios dourados do sol poente derramavam-se sobre a cobertura das Torres das Amoreiras, destacando a silhueta imponente de João Magalhães contra o horizonte de Lisboa. Do alto dos seus 42 anos, ele contemplava a metrópole que parecia pequena sob os seus pés, exatamente como tudo e todos na sua vida. O Império Magalhães Desenvolvimento Urbano, que transformara a paisagem da cidade nos últimos 30 anos, era apenas uma extensão do seu poder. João sabia disso, e enquanto girava o copo de uísque entre os dedos, permitiu-se um raro momento de reflexão sobre como a sua vida se tornara exatamente o que o seu pai planeara. Na sala de estar impecavelmente decorada, porém vazia de vida real, Leonor arrumava discretamente as flores numa jarra de cristal. Aos 35 anos, a elegância natural que possuía tornara-se a sua armadura. Filha única de uma das famílias mais tradicionais do Alentejo, os Vasconcelos haviam construído a sua fortuna no setor industrial e, posteriormente, expandido para investimentos diversos. O casamento com João, há 5 anos, selara uma aliança empresarial poderosa, embora para o mundo fosse vendido como um conto de fadas corporativo. O jantar com os investidores japoneses está confirmado para quinta-feira, disse Leonor, sem levantar os olhos das rosas que ajeitava com perfeição estudada. Pedi ao chefe François que preparasse um menu que combinasse elementos portugueses com toques orientais. Achei que seria um gesto de cortesia. João assentiu sem se virar. Competente como sempre, respondeu, o elogio tão mecânico quanto um carimbo num contrato. O Ricardo enviou os relatórios finais da promotora imobiliária na Lapa? Sim. Deixei na sua secretária do escritório, junto com os documentos da fusão que pediste. O diálogo, previsível e frio como o mármore que revestia o apartamento, era a síntese perfeita dos 5 anos que dividiam. Não eram inimigos, tampouco amantes. Eram sócios numa empreitada chamada casamento, onde cada um cumpria meticulosamente o seu papel, sem jamais cruzar a fronteira da intimidade verdadeira. Para João, nascido e criado sob a sombra do patriarca Augusto Magalhães, emoções eram luxos perigosos. O seu pai, um homem que construíra um império saindo do nada nos arredores de Lisboa, repetia como um mantra: sentimento é fraqueza, filho, e homem fraco perde tudo. Essa filosofia espartana moldara cada centímetro da sua personalidade, cada decisão tomada, cada relacionamento mantido à distância segura. Leonor era bonita, educada e socialmente perfeita. Uma esposa troféu que cumpria o seu papel de anfitriã com mestria, sem nunca o questionar ou exigir o que ele não podia dar: vulnerabilidade. No outro extremo da cobertura, Leonor finalizou o arranjo de flores e permitiu-se um breve suspiro. Não era infeliz no sentido convencional. Tinha tudo o que o dinheiro poderia comprar, e depois de anos a observar o casamento fracassado dos pais, uma união de aparências que escondia traições e ressentimentos, não alimentava ilusões românticas. Casara-se com João sabendo exatamente o que esperar: uma vida de privilégios, respeitabilidade e solidão disfarçada de independência. Que João não sabia, o que ninguém além da sua assistente pessoal Carmo sabia, era que Leonor havia encontrado um propósito para além das paredes daquela prisão dourada. 2 anos após o casamento, usando parte da sua herança pessoal e um nome de fachada, criara a Fundação Marias de Portugal, dedicada a dar visibilidade a mulheres artistas de bairros periféricos. O projeto, iniciado timidamente com oficinas na Cova da Moura, crescera organicamente, até se tornar um movimento cultural respeitado em Lisboa, com exposições, publicações e programas educacionais. Estou a sair, anunciou Leonor, pegando numa pasta discreta na mesa lateral. Tenho aquela reunião na Fundação Calouste Gulbenkian. João assentiu distraidamente. As atividades filantrópicas da esposa eram apenas mais um item na lista de obrigações sociais que cabia a mulheres como ela. Pelo menos era o que ele pensava. Não me esperes para o jantar. Pode ser que demore. O motorista aguardava Leonor na garagem do edifício. Antônio,
Um senhor de 60 anos que trabalhava para ela desde antes do casamento, era uma das poucas pessoas que conhecia a sua vida dupla. Para o armazém em Alfama, Antônio, por favor, instruiu ao entrar no carro. 20 minutos depois, o veículo luxuoso entrava numa rua estreita do tradicional bairro Lisboeta. O contraste entre o carro e o entorno não passava despercebido. Mas Leonor já não se importava. Ali naquele antigo armazém reformado, ela era apenas Leonor, não a senhora. Magalhães, não a herdeira Vasconcelos. Ao entrar no espaço, uma onda de energia criativa a envolveu. Mulheres de diversas idades, etnias e origens sociais conversavam animadamente entre obras de arte em processo, pinturas vibrantes, esculturas provocadoras, instalações multimédia, todas criadas por mãos femininas que, sem o apoio da Fundação, talvez nunca tivessem a oportunidade de desenvolver o seu talento. Leonor, finalmente, Débora Neves, uma artista plástica de 28 anos vinda da costa da Caparica, correu até ela. Com as suas rastas coloridas e sorriso luminoso, Débora representava tudo o que Leonor admirava. Autenticidade, coragem, paixão. Precisamos da tua opinião sobre a curadoria da exposição coletiva. Que a Luísa trouxe as propostas para o projeto itinerante nas escolas públicas. Pela primeira vez naquele dia, um sorriso genuíno iluminou o rosto de Leonor. Ali, entre aquelas mulheres, as suas ideias importavam. A sua voz era ouvida, a sua existência tinha propósito para além de decorar a vida de um homem poderoso. Na sede da Magalhães Desenvolvimento Urbano, João encerrava uma videoconferência com investidores estrangeiros quando o seu pai entrou sem bater. Aos 73 anos, Augusto Magalhães ainda possuía a aura intimidadora que fizera dele uma lenda nos negócios. Precisamos de conversar sobre a parceria com os japoneses, anunciou sentando-se sem ser convidado. E sobre a tua esposa? João ergueu uma sobrancelha, intrigado. Leonor raramente era tema das conversas com o seu pai. O que tem a Leonor? Sabias que ela está envolvida num projeto social na periferia? Algo sobre artistas marginalizadas, ou alguma tolice do tipo. A surpresa no rosto de João foi genuína. Deve ser algum projeto da Fundação Gulbenkian. Ela faz parte do conselho. Augusto abanou a cabeça impaciente. Não, João, é algo dela. Fundação Marias de Portugal. O meu investigador descobriu ontem. Aparentemente, a tua mulher tem uma vida paralela que tu desconheces completamente. As palavras atingiram João como um soco. Não pelo fato em si, mas pela realização de que, após 5 anos a dividir o mesmo teto, ele não fazia ideia de quem Leonor realmente era. A sensação de controlo tão cara a ele sofreu a sua primeira fissura. E por que é que isso seria um problema? Muitas esposas de executivos têm projetos de beneficência. Augusto inclinou-se para a frente, os olhos frios fixos no filho. O problema, meu filho, é que essas artistas que ela apoia estão a criar obras que criticam diretamente empresários como nós. Há uma exposição prevista para o mês que vem sobre gentrificação e deslocamento urbano, com foco específico em como a Magalhães Desenvolvimento expulsa comunidades tradicionais. Tens ideia do estrago que isso pode causar à nossa imagem justamente quando negociamos com os japoneses? Um silêncio tenso instalou-se entre pai e filho. Pela janela envidraçada do escritório, Lisboa continuava a sua dança frenética de luzes e ruídos, alheia ao drama que se desenrolava no 40º andar daquele arranha-céus. — O que sugeres que eu faça? Perguntou João finalmente, a sua voz controlada escondendo a tempestade interior. Augusto sorriu, aquele sorriso que João conhecia bem, o sorriso que antecedia decisões implacáveis. Nada ainda. Estou a reunir informações, mas sugiro que comeces a prestar mais atenção na tua esposa, filho. Mulheres com projetos próprios podem tornar-se inconvenientes. Quando João chegou à casa naquela noite, encontrou o apartamento vazio. No quarto de Leonor, o perfume dela pairava no ar como uma presença fantasmagórica. Pela primeira vez em 5 anos, ele perguntou-se quem era realmente a mulher com quem se casara. E por que é que a ideia de que ela tinha uma vida secreta, longe dos seus olhos e controlo, o perturbava mais do que deveria. Na madrugada, quando Leonor finalmente retornou, ele fingiu dormir. Ouviu os passos delicados dela pelo corredor, o suave abrir e fechar de gavetas,
o suspiro quase inaudível antes que a porta do quarto dela se fechasse. Algo dentro dele quis levantar-se, confrontá-la, exigir explicações, mas outro sentimento, um que ele não conseguia nomear, manteve-o imóvel na cama, a encarar o teto como se ali pudesse encontrar respostas para perguntas que nunca soubera que tinha. Capítulo 2. Revelações e sombras. 3 semanas passaram desde que Augusto revelara a João a existência da Fundação Marias de Portugal. Durante esse período, o empresário viu-se dividido entre a irritação pela descoberta e uma curiosidade crescente sobre essa faceta desconhecida de Leonor. Discretamente, pedira a Ricardo, o seu assessor mais confiável, que obtivesse informações sobre o projeto sem envolver o departamento de investigação que o seu pai controlava. Era uma manhã de sábado quando Ricardo entrou no seu escritório doméstico carregando uma pasta verde. Leonor saíra cedo, como fazia quase todos os fins de semana, com a desculpa de compromissos de beneficência. "O que descobriste?" perguntou João, servindo uma chávena de café ao funcionário que o acompanhava desde a faculdade. Mais do que esperava, sinceramente. Ricardo ajustou os óculos, algo que sempre fazia antes de dar notícias importantes. A Fundação Marias de Portugal não é apenas um projetozinho de caridade, João. É uma organização séria, estruturada e com reconhecimento crescente no circuito cultural. Começou há 3 anos, focada em artistas mulheres de baixos rendimentos, mas evoluiu para um centro cultural completo, com programas educativos, residências artísticas e exposições itinerantes. João folheava os documentos impressos, analisando fotos de exposições, recortes de jornal e balanços financeiros impecáveis. E a Leonor está por trás disto tudo? Não apenas por trás, ela é a alma do projeto. Segundo as minhas fontes, está envolvida em cada detalhe, desde a seleção das artistas até a gestão financeira. O mais impressionante é que a fundação é autossustentável. Leonor usou capital próprio para iniciar, mas hoje eles têm patrocinadores, vendem obras e oferecem consultorias culturais para empresas. É um modelo de negócio social bastante sofisticado. A revelação caiu sobre João como um véu a ser removido. Por 5 anos, vira Leonor como uma figura decorativa, uma esposa troféu que cumpria o seu papel social com perfeição, mas sem profundidade. A mulher que emergia daqueles documentos era uma empreendedora visionária, capaz de criar algo significativo longe dos holofotes e do apelido Magalhães. "Por que é que ela nunca me contou?" Murmurou mais para si mesmo do que para Ricardo. O assistente pigarreou visivelmente desconfortável. "Há mais uma coisa que precisas de saber. Na próxima semana, durante o jantar de gala da Magalhães Desenvolvimento, haverá uma exposição de arte no mezanino. Adivinha quem está a organizar? A Fundação da Leonor", concluiu João, sentindo uma estranha mistura de orgulho e traição. "Exatamente. Aparentemente, o Instituto Cultural Japão-Portugal, que está parcialmente a financiar o evento, conheceu o trabalho da Fundação e insistiu em incluí-los na programação cultural. O detalhe é que ninguém na empresa sabe que a Leonor está por trás do projeto, já que ela opera sob um pseudônimo administrativo." João levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. Lá embaixo, Lisboa pulsava no seu ritmo frenético de sábado. Em algum lugar naquela selva de betão, a sua esposa, essa estranha que ele pensava conhecer, estava a construir algo que ele jamais imaginara. "O que o teu pai acha disto tudo?" perguntou Ricardo cauteloso. "O meu pai não precisa de saber dos detalhes ainda", respondeu João, a sua mente a calcular possibilidades e riscos. Continua a acompanhar, mas com discrição máxima. Quando Ricardo saiu, João permaneceu imóvel por longos minutos. Pela primeira vez em anos, sentiu-se completamente fora de controlo. Não dos seus negócios ou do seu império, mas da sua própria casa, do seu próprio casamento. A sensação era desconcertante. No antigo armazém de Alfama, agora transformado na sede da Fundação Marias de Portugal, Leonor coordenava os últimos detalhes da exposição, que aconteceria no evento da Magalhães Desenvolvimento. O espaço fervilhava com a energia de dezenas de mulheres, a preparar obras, a discutir layouts e a finalizar o material de divulgação. "Temos a certeza de que queremos fazer isto?" perguntou Carmo.
a sua assistente pessoal e única confidente dentro do mundo Magalhães. Aos 50 anos, com a sua postura impecável e discrição lendária, Carmo era mais que uma funcionária. Era a pessoa que mantinha Leonor conectada à realidade quando o peso da sua vida dupla ameaçava sufocá-la. Não temos escolha, respondeu Leonor, verificando a lista de obras selecionadas. O Instituto Cultural insistiu especificamente na nossa participação, e recusar seria levantar suspeitas. Além disso, um sorriso determinado iluminou o seu rosto. Já é hora de o mundo Magalhães conhecer o que construímos aqui, mesmo que não saibam que estou por trás. E quando o teu marido descobrir? Porque ele vai descobrir, Leonor. A pergunta pairou no ar como uma nuvem carregada. Leonor sabia que o momento da verdade se aproximava, mas nos últimos anos aprendera a transformar o medo em combustível para avançar. Quando esse momento chegar, enfrentarei as consequências. Não construí tudo isto para me esconder para sempre. Carmo, a fundação está pronta para existir à luz do dia, e eu também estou. Do outro lado do armazém, Débora aproximou-se, carregando uma tela impressionante que retratava mulheres a reconstruir um bairro social após um processo de realojamento forçado. Leonor, o que achas de incluirmos esta obra na mostra do evento corporativo? Sei que é mais contundente que as outras, mas representa exatamente o que queremos comunicar. Leonor observou a pintura com atenção. Era poderosa, inegavelmente política e, ironicamente, uma crítica direta às práticas que empresas como a Magalhães Desenvolvimento frequentemente adotavam. Vamos incluir, decidiu após um momento. A arte não deve ser diluída para agradar o seu público. Enquanto isso, na Baixa Lisboeta, Augusto Magalhães almoçava com Rodrigo Falcão, um ex-polícia que agora comandava a equipa de segurança privada do Império Magalhães. O restaurante exclusivo no último andar de um dos arranha-céus da família oferecia não apenas gastronomia de primeira, mas principalmente a privacidade que aquela conversa exigia. Quero tudo sobre essa fundação, instruiu Augusto, cortando meticulosamente o seu bife. Finanças, conexões políticas, possíveis irregularidades. Deve haver algo que possamos usar se necessário. Rodrigo Falcão assentiu, acostumado a receber esse tipo de ordem. Em 3 décadas a servir os Magalhães, aprendera que a família não tolerava obstáculos, nem mesmo quando esses obstáculos tinham o próprio apelido Magalhães. E quanto ao seu filho? Ele sabe desse interesse especial? Augusto sorriu friamente. O João é brilhante nos negócios, mas sentimental demais quando se trata de assuntos familiares. Sempre foi. Não, ele não precisa de saber. Estou apenas a proteger os nossos interesses. Na noite seguinte, João surpreendeu Leonor ao chegar cedo à casa, algo que raramente acontecia. Encontrou-a no escritório pessoal, rodeada de documentos que ela rapidamente organizou ao vê-lo. Podemos jantar juntos hoje? Perguntou ele, mantendo um tom casual que não revelava a tempestade de dúvidas no seu interior. Leonor não conseguiu esconder. Completamente a surpresa. Claro, não tenho compromissos. O jantar foi servido na varanda da cobertura, com a vista deslumbrante de Lisboa iluminada como pano de fundo. O chefe preparou a refeição e retirou-se, deixando o casal sozinho, outra raridade nas suas rotinas cuidadosamente separadas. Como vão os preparativos para o jantar com os investidores japoneses? Perguntou Leonor, tentando preencher o silêncio incomum. Tudo conforme o planeado. O Instituto Cultural deles está a organizar uma exposição de arte para o evento, algo sobre artistas portuguesas contemporâneas. João observou cuidadosamente a reação de Leonor enquanto falava. Ela levou o copo de vinho aos lábios, só tomando um pequeno gole antes de responder, com uma tranquilidade estudada. Parece interessante. Não costumas incluir arte em eventos corporativos. Foi ideia dos japoneses. Eles mencionaram uma fundação chamada Marias de Portugal. Conheces? O breve congelamento nos movimentos de Leonor foi quase imperceptível, mas não para João, que a observava com atenção renovada. Pela primeira vez em 5 anos, ele realmente a olhava. Não como um acessório na sua vida perfeitamente orquestrada, mas como um ser humano completo, com segredos, ambições e uma vida que ele desconhecia completamente. Ouvi falar,
respondeu ela finalmente. Fazem um trabalho interessante com mulheres artistas de bairros periféricos. Curioso que nunca tenhas mencionado. Pensei que projetos sociais fossem o teu interesse principal nas atividades de beneficência. Leonor pousou os talheres delicadamente, encarando João nos olhos pela primeira vez na noite. Há muitas coisas que não menciono, João, assim como há muitas coisas que tu não perguntas. A resposta direta como uma flecha acertou no alvo. Por um momento tenso, o verniz de civilidade que cobria o seu casamento de conveniência rachou, revelando o abismo de não ditos entre eles. Estás satisfeita com a nossa vida, Leonor? A pergunta, a primeira genuinamente pessoal que ele lhe fizera em anos, apanhou-a de surpresa. João viu algo raro passar pelos olhos dela. Vulnerabilidade genuína. Satisfeita não é a palavra que eu usaria, respondeu com uma honestidade que surpreendeu a ambos. Mas aprendi a construir significado dentro das limitações do nosso acordo. Acordo, repetiu ele, a palavra a soar estranhamente fria. É assim que vês o nosso casamento? Leonor inclinou levemente a cabeça, estudando o homem à sua frente como se o visse sob uma nova luz. E como tu o vês, João? Alguma vez já pensaste nisso? Antes que ele pudesse formular uma resposta, o telemóvel de Leonor vibrou discretamente. Ela verificou a mensagem e o seu rosto mudou, assumindo uma expressão de preocupação que João raramente testemunhara. Preciso de sair, anunciou, levantando-se. Há uma emergência com um projeto. João assentiu sem questionar. A tua fundação precisa de ti? O choque no rosto de Leonor confirmou o que ele já sabia. Como? Não importa como. O que importa é porque nunca me contaste. Leonor hesitou apenas por um segundo antes de responder, porque era a única coisa que era verdadeiramente minha. A única parte da minha vida que não tinha o nome Magalhães ou Vasconcelos como prefixo. E eu precisava disso para sobreviver. Com essas palavras, ela pegou na sua mala e saiu, deixando João sozinho com a vista de Lisboa e uma compreensão tardia de quão pouco conhecia a mulher que chamava de esposa. No antigo armazém de Alfama, Leonor encontrou Débora em lágrimas e várias artistas em estado de choque. O espaço, que horas antes fervilhava de criatividade, agora estava parcialmente destruído. Telas rasgadas, esculturas partidas, computadores desaparecidos. Foi um roubo, explicou Carmo, o rosto tenso de preocupação. Levaram equipamentos, mas também destruíram obras deliberadamente, especialmente aquelas da exposição programada para o evento Magalhães. Leonor olhou ao redor, sentindo o estômago afundar. Aquilo não era um roubo comum. Era uma mensagem, e ela suspeitava saber exatamente de quem. Capítulo 3. Confrontos e descobertas. A madrugada já avançava quando João ouviu a porta do apartamento abrir-se. Não tinha dormido. As revelações daquela noite mantiveram-no num estado de alerta inquieto, que nem mesmo o melhor uísque da sua coleção conseguira acalmar. Do seu escritório, observou Leonor atravessar o corredor silenciosamente. O seu rosto, normalmente composto numa máscara de serenidade, mostrava sinais claros de abatimento. O que aconteceu? Perguntou ele surgindo na porta do corredor. Leonor sobressaltou-se, claramente não esperando encontrá-lo acordado. Nada de importante. Apenas um problema com um projeto. Não me mintas, Leonor. Não agora. O tom direto, tão diferente da cordialidade educada que normalmente pautava as suas interações, provocou uma mudança visível nela. Os seus ombros caíram ligeiramente, como se um peso invisível que carregava há anos subitamente se tornasse insuportável. Houve um ataque à sede da fundação, admitiu finalmente. Vandalizaram o espaço. Destruíram obras, roubaram equipamentos. Anos de trabalho. A sua voz falhou brevemente. Anos de trabalho danificados numa única noite. João deu um passo à frente, a preocupação genuína no seu rosto. Chamaste a polícia? Um sorriso amargo curvou os lábios de Leonor. Claro que chamei. Mas sabemos como funciona. Mais um caso de vandalismo num armazém cultural no centro de Lisboa. Baixa prioridade. Algo na forma como ela disse aquilo. A resignação. O cansaço provocou uma reação inesperada em João. Uma raiva súbita, não direcionada a ela, mas à situação.
Vou ligar para o inspetor Mendonça. Ele vai garantir que a investigação seja conduzida adequadamente. Leonor ergueu os olhos, surpresa pela oferta, mas também cautelosa. Por quê? Porque te importarias com um projeto que nem sabias que existia até recentemente? A pergunta pairou entre eles, carregada de 5 anos de distância emocional. João hesitou, incerto sobre como responder. Como explicar que ver esse lampejo de paixão e propósito em Leonor despertara algo adormecido nele? Como admitir que a descoberta da sua vida secreta o fizera questionar tudo o que acreditava saber sobre o seu próprio casamento? Porque é importante para ti, respondeu simplesmente. E por que não foi um vandalismo qualquer, foi? O olhar que trocaram continha mais honestidade do que qualquer conversa que haviam tido nos últimos anos. Não, confirmou Leonor após um longo silêncio. As obras destruídas foram especificamente aquelas selecionadas para a exposição no evento dos Magalhães. Inclusive, a obra principal da Débora que critica processos de realojamento urbano em bairros sociais. Uma suspeita sombria cruzou a mente de João. O meu pai sabe sobre a fundação. Não era uma pergunta, mas Leonor assentiu mesmo assim. Desconfiei quando vi a seletividade da destruição. Ela hesitou antes de acrescentar. João, sei que o teu pai é capaz de medidas extremas para proteger os interesses da família. Mas isto, vou resolver, interrompeu ele, uma determinação incomum na sua voz. Descansa. Amanhã cedo visitarei a fundação pessoalmente. A surpresa no rosto de Leonor foi genuína. Queres conhecer a fundação? Quero conhecer a parte da tua vida que mantiveste escondida de mim por 3 anos. Não porque tenho direito a isso, mas porque aparentemente conheci apenas uma versão superficial da mulher com quem me casei. Pela primeira vez em anos, um silêncio sem tensão estabeleceu-se entre eles. Não o silêncio desconfortável de estranhos forçados a conviver, mas o silêncio reflexivo de 2 pessoas que começam a enxergar para além das máscaras sociais. Quando a manhã chegou, Leonor levou João ao armazém em Alfama. O contraste entre o porte do empresário e o bairro tradicional não passou despercebido pelos moradores locais, que observavam com curiosidade a figura impecavelmente vestida num fato italiano feito sob medida. O interior do armazém ainda mostrava os sinais do ataque: estantes derrubadas, manchas de tinta no chão, espaços vazios onde obras haviam sido destruídas. Mesmo assim, a energia do lugar era inegável. Paredes coloridas cobertas de arte, espaços de criação improvisados com materiais reciclados e, sobretudo, a presença de mulheres diversas, a trabalhar juntas para limpar e reorganizar o caos. João Magalhães. Apresentou-se ele a uma jovem de cabelos coloridos que se aproximou com expressão desconfiada. Débora Neves, respondeu ela, olhando de João para Leonor com uma pergunta silenciosa nos olhos. O João é o meu marido, explicou Leonor, percebendo o quão estranha era aquela frase naquele contexto. Ele veio oferecer ajuda após o incidente de ontem. A surpresa no rosto de Débora e das outras mulheres que pararam para observar a cena deixava claro que Leonor raramente, se é que alguma vez, mencionava a sua vida pessoal ou o seu casamento naquele espaço. Bem, Sr. Magalhães, não me lembro de ver o seu nome na lista de doadores da fundação, comentou Débora, sem esconder completamente a provocação. João sorriu, apreciando a franqueza. Um erro que pretendo corrigir imediatamente, respondeu, tirando o casaco e arregaçando as mangas da camisa. Por onde começamos? Nas horas seguintes, João Magalhães, o temido CEO da Magalhães Desenvolvimento, homem que fechava negócios de milhares de milhões sem pestanejar, ajudou a limpar o chão, a montar prateleiras e a carregar materiais. Mais importante, ele escutou. Escutou as histórias das mulheres que encontraram na arte uma forma de resistência e expressão. Escutou os desafios que enfrentavam num mundo artístico dominado por homens e privilégios. E, sobretudo, escutou Leonor, não a Leonor contida e formal que conhecia da cobertura nas Amoreiras, mas uma Leonor apaixonada, articulada e profundamente comprometida com uma causa. Construíste algo extraordinário aqui, comentou quando finalmente se sentaram para um café improvisado no mezanino do armazém. Por que nunca me contaste?
Leonor contemplou a chávena por um momento antes de responder. No início foi por medo. O nosso casamento sempre foi um acordo, uma aliança entre famílias e empresas. Teme que tu ou teu pai vissem a fundação como uma distração, algo a ser controlado ou eliminado. Ela ergueu os olhos enfrentando o seu olhar. Depois tornou-se algo mais. Este lugar transformou-se no único espaço onde eu existia por mim mesma. Não como uma extensão do Império Magalhães ou do legado Vasconcelos. Aqui eu não sou a esposa de ninguém, a filha de ninguém. Sou apenas Leonor. A honestidade crua das suas palavras atingiu João como um golpe físico. Pela primeira vez, ele enxergou o seu casamento não pela lente do dever familiar ou da conveniência social, mas através dos olhos dela, uma prisão dourada onde a sua identidade era secundária, acessória. Lamento muito, disse ele, surpreendendo a ambos com a sinceridade na voz. Nunca percebi. Nunca me dei ao trabalho de perceber o quanto o nosso arranjo poderia ser sufocante para ti. Um movimento na entrada do armazém interrompeu a conversa. Carmo, a assistente de Leonor, entrou apressadamente, o rosto pálido de preocupação. Leonor, temos um problema. Acabo de receber uma chamada do Instituto Cultural Japão-Portugal. Eles foram informados de que a fundação está sob investigação por supostas irregularidades fiscais e branqueamento de capitais. O diretor disse que, infelizmente, precisam de cancelar a nossa participação no evento. O choque no rosto de Leonor rapidamente deu lugar à compreensão amarga. O teu pai, murmurou ela, voltando-se para João. Ele não vai parar, vai? Antes que João pudesse responder, o seu próprio telemóvel tocou. O nome Augusto Magalhães piscava no ecrã. Filho, a voz do patriarca soou tão controlada como sempre. Estou no teu escritório. Precisamos de conversar sobre um assunto delicado. Tem relação com a tua esposa e um possível escândalo que pode afetar a negociação com os japoneses. João olhou para Leonor, que o observava com uma mistura de raiva e resignação. Naquele momento, uma decisão cristalizou-se dentro dele. Não calculada. Não estratégica, mas visceral. Estarei aí em 30 minutos, respondeu, desligando em seguida. Ele vai tentar convencer-te a acabar com a fundação, disse Leonor. A voz calma a esconder a tempestade interior. Vai usar o argumento dos negócios, da reputação da família, do futuro da empresa. João pegou no seu casaco um súbito fogo determinado no seu olhar. Vou resolver isto. Como? Perguntou Leonor, a dúvida evidente na sua voz. Ainda não sei. Mas pela primeira vez, desde que assumi os negócios da família, vou fazer algo que o meu pai nunca me ensinou. Tomar uma decisão baseada não no que é vantajoso, mas no que é certo. Enquanto conduzia pelas ruas caóticas de Lisboa, rumo ao escritório central da Magalhães Desenvolvimento, João sentia uma estranha clareza mental. Toda a sua vida fora moldada por uma visão de sucesso que priorizava poder, controlo e riqueza acima de tudo, inclusive de relacionamentos genuínos. Ver Leonor no seu elemento, cercada por mulheres que a respeitavam não pelo seu apelido, mas pelas suas ações, despertara algo adormecido nele. A capacidade de questionar os valores que herdara sem jamais examinar. No imponente edifício sede da empresa, Augusto Magalhães aguardava no escritório do filho, observando a cidade pela janela, panorâmica, com a satisfação de quem contempla um reino. Conquistado. Demoraste, comentou sem se virar quando João entrou. Estava a conhecer a fundação da Leonor. Augusto virou-se lentamente, um sorriso frio nos lábios. Então ela finalmente confessou. Poupa-me do drama familiar, João. Estamos a falar de negócios aqui. Aquela fundação e as ideias que promove representam um risco direto aos nossos projetos de desenvolvimento urbano. Pior, a participação deles no evento com os japoneses seria um desastre de relações públicas. É por isso que mandaste vandalizar o espaço deles e forjar acusações de irregularidades fiscais. O patriarca nem se deu ao trabalho de negar. Fiz o que precisava de ser feito para proteger os interesses desta família. Os mesmos interesses que juraste defender quando assumiste a presidência. João caminhou até a secretária, encarando o pai com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Mostra-me as provas que fabricaste contra a fundação. Augusto,
Hesitou apenas por um momento antes de entregar uma pasta vermelha. Não são exatamente fabricadas. Digamos que aprimoradas. Toda a organização tem as suas falhas, filho. Nós apenas ampliamos algumas para nosso benefício. João examinou os documentos com crescente indignação. Transações normais apresentadas de forma a parecerem suspeitas, doações legítimas recontextualizadas, como esquemas de branqueamento, e-mails editados para sugerir má-fé. Era um trabalho meticuloso de distorção e manipulação, o tipo de tática que o seu pai empregara por décadas para eliminar concorrentes e obstáculos. Vais destruir a reputação da tua própria nora para garantir um negócio? Vou proteger o legado que construí com sangue e suor durante 50 anos. Um legado que pareces esquecer cada vez que aquela mulher está envolvida. A voz de Augusto endureceu. Ela está a enfraquecer-te, filho. Há de distrair-te com sentimentalismos e causas sociais, justamente quando precisamos de estar mais focados do que nunca. As palavras ecoaram no escritório silencioso, carregadas do peso de uma filosofia de vida que João havia absorvido desde a infância. Negócios primeiro, sentimentos depois, se sobrar tempo. O mantra que orientara cada decisão da sua vida adulta. E se eu me recusar a usar estas informações contra a Leonor? Se eu, pelo contrário, decidir apoiar publicamente a fundação? Augusto estreitou os olhos, estudando o filho como se o visse sob uma nova luz. Então terei de reconsiderar a tua posição na empresa. O conselho de administração não toleraria um CEO que coloca interesses pessoais acima dos acionistas. É uma ameaça? É um facto, João. Um que conheces bem. O silêncio que se seguiu carregava o peso de gerações de poder e privilégio, de fortunas construídas sobre princípios inquestionados. João pegou na pasta vermelha e caminhou até a porta antes de se virar uma última vez para o homem que moldara a sua visão do mundo. Sabes qual é a diferença entre nós os dois, pai? Tu construíste um império, mas perdeste a capacidade de reconhecer valor para além de números num balanço. Eu quase cometi o mesmo erro. Quase. Enquanto saía do escritório, a expressão incrédula de Augusto Magalhães dizia tudo. Pela primeira vez em 42 anos, João fizera algo completamente imprevisível para o pai. Escolhera ser algo para além do seu sucessor. Capítulo 4. Metamorfoses e decisões. Não havia precedentes para o que João estava prestes a fazer. Em toda a história do Império Magalhães, nenhum herdeiro jamais desafiara abertamente a autoridade de Augusto. E, no entanto, ao entrar na cobertura onde Leonor o esperava com evidente tensão, João sentia uma certeza que nunca experimentara antes. E então? Perguntou ela, levantando-se do sofá onde passara as últimas horas a alternar entre raiva e apreensão. Em resposta, João estendeu a pasta vermelha. Este é o dossiê que o meu pai preparou contra a fundação. Acusações de irregularidades fiscais, esquemas de branqueamento de capitais, até mesmo sugestões de desvio de doações. Tudo meticulosamente fabricado, obviamente, mas convincente o suficiente para destruir a reputação da Fundação Marias se chegasse às autoridades ou à imprensa. Leonor folheou os documentos. O horror era crescer no seu rosto. Ele realmente pensou em tudo, murmurou. Mesmo que provássemos a nossa inocência eventualmente, o dano já estaria feito. Exatamente como ele planeou. Ela fechou a pasta e encarou João, uma pergunta silenciosa nos seus olhos. Por que é que me estás a mostrar isto? O que aconteceu no encontro com o teu pai? João caminhou até a varanda, onde a cidade se estendia sob o céu alaranjado do entardecer. Por um momento, contemplou o império que havia ajudado a expandir. Edifícios, torres, condomínios, todos a ostentar o nome Magalhães como símbolos de poder e sucesso. Discordamos fundamentalmente, respondeu finalmente. Pela primeira vez na minha vida adulta, enfrentei o meu pai sobre uma questão de princípios, não de estratégia ou lucros. E ele deu-me um ultimato. Usar estas informações contra a fundação ou enfrentar o conselho de administração que, sob influência dele, questionaria a minha posição como CEO. Leonor absorveu as palavras com uma expressão grave. Entendo. E agora precisas de decidir entre a tua carreira e... Ela hesitou.
incerta sobre como nomear o que havia entre eles ou o que a fundação significava para João. Não, interrompeu ele com surpreendente serenidade. A decisão já foi tomada. Estou aqui para te informar, não para pedir permissão. Com um movimento decidido, João pegou na pasta e rasgou os documentos em pedaços, um ato tão simbólico quanto inesperado. Amanhã vou convocar uma conferência de imprensa. Anunciarei a minha demissão como CEO da Magalhães Desenvolvimento e tornarei público o meu apoio integral à Fundação Marias de Portugal, inclusive com um aporte pessoal significativo para reparar os danos do vandalismo e expandir as operações. A surpresa no rosto de Leonor era genuína. Não podes fazer isso. A empresa é a tua vida. A empresa era o meu destino, Leonor. Uma trajetória predeterminada que nunca questionei, até ontem. Ele aproximou-se, segurando as suas mãos pela primeira vez em anos, com verdadeira intimidade. Ver-te naquele armazém, cercada por mulheres que te respeitam não pelo teu apelido, mas pelo teu trabalho e visão. Percebi que passei décadas a perseguir um tipo de sucesso que não escolhi conscientemente. Apenas herdei. Lágrimas inesperadas brilharam nos olhos de Leonor. João, não precisas de sacrificar tudo. Podemos encontrar um meio termo, uma solução que não destrua a tua carreira. Ele sorriu, tocando levemente o rosto dela. Não é um sacrifício quando a escolha te aproxima de quem realmente és, ou de quem te queres tornar. Momento de conexão entre eles, possivelmente o mais autêntico em 5 anos de casamento, foi interrompido pelo toque do telemóvel de João. O nome de Ricardo piscava no ecrã. Tenho más notícias, disse o assistente sem preâmbulos. O teu pai convocou uma reunião extraordinária do conselho para amanhã cedo. Pelo que consegui apurar, ele pretende apresentar evidências de que tens conflitos de interesse que comprometem a tua capacidade de liderança. O objetivo é claro: forçar a tua saída antes que possas tomar qualquer medida pública. João trocou um olhar significativo com Leonor. Ele está a agir mais rápido do que imaginei. Preciso de acelerar os nossos planos. Consegues organizar uma conferência para hoje à noite? Impossível com tão pouco tempo, mas posso conseguir algo para amanhã ao meio-dia, antes da reunião do conselho. Faz isso. É Ricardo. A partir de agora, a tua lealdade será testada como nunca. Tens a certeza de que queres estar ao meu lado nesta batalha? A resposta veio sem hesitação. Trabalho para ti, não para o teu pai. Sempre foi assim. Quando a chamada terminou, Leonor observava João com uma nova compreensão. Vais mesmo fazer isso, não vais? Enfrentar o teu pai publicamente. Vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Tomar as minhas próprias decisões, baseadas em valores que escolhi conscientemente, não nos que herdei sem questionar. O dia seguinte amanheceu com uma energia elétrica a pairar sobre Lisboa. No armazém da Fundação Marias de Portugal, a notícia da iminente declaração pública de João Magalhães espalhou-se como fogo entre as artistas. Débora, inicialmente a mais cética sobre as intenções do empresário, agora coordenava um mutirão para reorganizar o espaço a tempo para a conferência que aconteceria ali, não em algum hotel luxuoso ou na sede da empresa. Como seria o protocolo corporativo habitual? Tens a certeza disto? Perguntou Carmo a Leonor, observando a transformação do espaço. Realizar o anúncio aqui é praticamente declarar guerra aberta contra o teu sogro. Foi decisão do João, respondeu Leonor, ajustando os arranjos no pequeno palco improvisado. Ele disse que se vai romper com o passado, precisa de fazer isso num lugar que represente o futuro que deseja construir. No escritório central da Magalhães Desenvolvimento, Augusto convocara os seus mais fiéis executivos para uma reunião estratégica. Aos 73 anos, o patriarca enfrentara inúmeras crises e adversários, mas jamais imaginara que o seu filho se tornaria um deles. A declaração pública está marcada para o meio-dia, informou Rodrigo Falcão, o chefe de segurança. Conseguimos confirmar que será no armazém daquela fundação em Alfama. Augusto tamborilou os dedos na mesa de mogno maciço, o seu rosto uma máscara de frieza calculada. Ele escolheu o campo de batalha com sabedoria. Sabe que não posso impedi-lo fisicamente sem criar um escândalo ainda maior. Voltou-se para uma mulher de meia idade com expressão severa,
a diretora jurídica da empresa. Dr. Veloso, quais as nossas opções legais? Limitadas, no momento. O Sr. João é acionista maioritário da empresa, junto com o senhor. Qualquer tentativa de o remover sem evidências concretas de má conduta seria contestável nos tribunais. E quanto ao dossiê sobre a fundação? A advogada hesitou visivelmente. Com todo o respeito, Sr. Magalhães, aqueles documentos não resistiriam a um escrutínio legal sério. Foram elaborados de forma apressada. Se o seu filho decidir contestá-los publicamente, podemos enfrentar acusações de difamação. A frustração de Augusto era palpável. Então diga-me o que podemos fazer. Ganhar tempo, respondeu ela simplesmente. Adiar a reunião do conselho, propor uma mediação familiar, qualquer coisa que nos dê espaço para uma estratégia mais sólida. Augusto levantou-se abruptamente, uma energia sombria a irradiar da sua figura imponente. Não vou permitir que 50 anos de trabalho sejam ameaçados por um capricho sentimental. Se o meu filho quer guerra, terá guerra. Enquanto isso, no apartamento que dividia com Leonor, João preparava-se para o que poderia ser o dia mais importante da sua vida. Não era apenas uma ruptura profissional, mas uma declaração de independência pessoal. Pela primeira vez, escolhera o fato por praticidade, não por imposição social, algo menos formal, mais autêntico. Quando terminou de se vestir, encontrou Leonor na sala, também pronta para sair. Havia algo diferente nela, uma combinação de vulnerabilidade e força que a tornava ainda mais magnética. Não precisas de fazer isto, disse ele suavemente. Posso enfrentar o meu pai sozinho. Leonor sorriu, ajustando a gravata dele com um gesto que, pela primeira vez, parecia genuinamente íntimo. Este não é apenas o teu momento de ruptura, João. É nosso. Se vamos reconstruir algo, seja o nosso casamento ou uma parceria completamente nova, precisa de começar com ambos a enfrentar a tempestade lado a lado. O toque do intercomunicador interrompeu o momento. Era Antônio, o motorista de Leonor, a informar que estava na hora de partir. No trajeto até Alfama, a cidade parecia estranhamente nova aos olhos de João. Não mais um tabuleiro de propriedades e oportunidades de negócios, mas um organismo vivo, pulsante, cheio de histórias e possibilidades que nunca considerara realmente. Como te sentes? Perguntou Leonor, notando o seu silêncio contemplativo. Livre, respondeu ele após um momento. Assustadoramente livre. Quando chegaram ao armazém, foram recebidos por um cenário inesperado. Dezenas de jornalistas já aguardavam na entrada, muito mais do que Ricardo conseguiria mobilizar no curto prazo disponível. Entre eles, rostos familiares da imprensa econômica, que normalmente cobria as atividades da Magalhães Desenvolvimento. O meu pai, murmurou João, compreendendo imediatamente. Ele filtrou a informação sobre a minha demissão para pressionar a narrativa a favor dele. Leonor apertou a sua mão discretamente. Então usa isso a teu favor. Quanto mais público, maior o impacto da tua verdade. No interior do armazém, um pequeno palco fora montado com o logótipo da Fundação Marias de Portugal como pano de fundo. Ao redor, as obras que sobreviveram ao vandalismo contavam silenciosamente histórias de resistência e superação. Um cenário simbólico para o que estava prestes a acontecer. Débora aproximou-se, entregando a João uma pasta com os documentos oficiais da Fundação. Para quando precisares de demonstrar que somos absolutamente transparentes, explicou. E para que conste, ainda não confio completamente em si, Sr. Magalhães, mas respeito a sua coragem. João aceitou a pasta com um sorriso genuíno. É justo. A confiança precisa de ser conquistada, não presumida. Ricardo entrou apressadamente, o rosto tenso de preocupação. Temos um problema. O teu pai está aqui. Antes que João pudesse responder, a imponente figura de Augusto Magalhães surgiu na entrada do armazém, acompanhado por Rodrigo Falcão e outros 2 executivos da empresa. O burburinho dos jornalistas aumentou instantaneamente, câmaras voltando-se para capturar o confronto entre pai e filho que prometia ser o escândalo corporativo do ano. Vejo que decidiste tornar os nossos desacordos familiares um espetáculo público, comentou Augusto ao se aproximar. A voz baixa o suficiente
para que apenas João e Leonor ouvissem. Aprendi com o melhor, pai. Sempre soubeste usar a imprensa quando convinha aos teus interesses. Augusto estudou o filho com olhos frios, depois voltou-se para Leonor com um sorriso calculado. Minha querida nora, devo dar-lhe os parabéns. Em 5 anos, conseguiu o que nenhum concorrente ou adversário jamais alcançou: afastar o João do caminho que estava destinado a trilhar. Leonor sustentou o olhar do sogro sem hesitação. Senhor Magalhães, com todo o respeito, o seu filho não é uma peça no tabuleiro corporativo que o senhor desenhou. Ele é um homem capaz de fazer as suas próprias escolhas. A tensão entre os 3 era palpável quando Ricardo anunciou que era hora de iniciar a conferência. Jornalistas ocuparam os lugares designados, câmaras foram posicionadas e um silêncio expectante dominou o espaço quando João subiu ao pequeno palco improvisado, com Leonor a seu lado. Por um momento, observando a plateia, rostos curiosos, bloquinhos e gravadores apostos, o seu pai na primeira fila com expressão desafiadora, João sentiu o peso da decisão que estava prestes a anunciar. Não era apenas um cargo que abandonava, mas uma identidade construída ao longo de décadas. Quem seria ele sem o título de CEO da Magalhães Desenvolvimento? Sem a aprovação do pai que sempre buscara, mesmo negando a si mesmo essa verdade incômoda? Então o seu olhar encontrou o de Leonor. Não a Leonor esposa troféu que exibia em eventos sociais, mas a Leonor mulher completa que descobrira nos últimos dias. E naquele olhar, encontrou não apenas apoio, mas uma promessa silenciosa de que, independentemente do caminho escolhido, não estaria sozinho. Ajustando o microfone, João Magalhães respirou fundo e começou a falar, a sua voz surpreendentemente firme. Boa tarde a todos. Agradeço a presença num anúncio que representa não apenas uma mudança profissional, mas uma transformação pessoal. Hoje marca o início de um novo capítulo, não apenas para mim, mas para o futuro das empresas Magalhães e para a Fundação Marias de Portugal, 2 instituições que acredito podem e devem coexistir com valores alinhados e propósitos complementares. Na primeira fila, o rosto de Augusto Magalhães endureceu, antecipando a bomba que o filho estava prestes a soltar. Capítulo 5. Renascimentos e desafios. Por 42 anos, continuou João, a sua voz a ressoar pelo armazém silencioso. Vivi a seguir uma definição de sucesso que não escolhi conscientemente. Construí uma carreira sólida. Expandi um império, acumulei poder e influência. Mas ao longo do caminho perdi algo fundamental: a capacidade de questionar o propósito por trás das minhas ações. Os jornalistas anotavam freneticamente, conscientes de que estavam a testemunhar não apenas uma demissão corporativa, mas uma ruptura existencial rara no mundo empresarial português. Nos últimos dias, tive a oportunidade de conhecer um projeto extraordinário, a Fundação Marias de Portugal, uma iniciativa que dá voz e visibilidade a mulheres artistas de bairros periféricos, criando espaços de expressão e desenvolvimento, onde antes havia apenas silêncio e invisibilidade. João fez uma pausa, os seus olhos a encontrar os de Augusto na primeira fila. O patriarca mantinha uma expressão impassível, mas a tensão no seu maxilar revelava a raiva contida. O que me impressionou não foram apenas as obras ou os programas educacionais, mas a filosofia por trás deles. A crença de que desenvolvimento verdadeiro deve ser inclusivo, deve elevar comunidades inteiras, não apenas acumular riqueza e poder para poucos privilegiados. Leonor observava, surpresa pela eloquência e paixão nas palavras de João, um homem que, por anos, ela conhecera apenas pela frieza calculista, em reuniões de negócios. Foi então que compreendi o abismo entre os valores que a Magalhães Desenvolvimento pratica e os que defendo pessoalmente. Um abismo que tentei ignorar por décadas, mas que agora não posso mais fingir que não existe. Um murmúrio percorreu a audiência. Augusto inclinou-se para a frente, como se preparando-se para interromper, mas conteve-se, consciente das câmaras que registravam cada movimento. Por isso, anuncio hoje a minha decisão de me demitir do cargo de CEO da Magalhães Desenvolvimento, com efeito imediato. O burburinho entre os jornalistas aumentou. Flashes dispararam, capturando o momento histórico. Na plateia,
Executivos trocavam olhares perplexos, enquanto as artistas da fundação observavam com uma mistura de admiração e cautela. Porém, continuou João, erguendo a voz para retomar o controle da sala, esta não é apenas uma demissão. É uma reorientação. A partir de hoje, dedicarei a minha experiência, recursos e energia para apoiar iniciativas como a Fundação Marias de Portugal, que promovem um desenvolvimento urbano verdadeiramente sustentável e inclusivo. Augusto não conseguiu mais conter-se. Levantou-se abruptamente, avançando até ao pé do palco. Isso é uma traição a tudo o que construímos, a tudo o que representa o nome Magalhães. O momento que todos os jornalistas esperavam finalmente acontecera. O confronto direto entre pai e filho, entre o passado e um possível futuro do poderoso clã empresarial. João manteve a compostura, o microfone ainda em mãos. Não, pai. É uma evolução. O mundo mudou, e empresas que não se adaptam a novos valores de responsabilidade social e ambiental estão destinadas a tornarem-se obsoletas. Não me venhas com esse discurso de consultor, João. Estás a abandonar um império por... O quê? Um capricho idealista? Por essa mulher que claramente te manipulou? O dedo acusador de Augusto apontava para Leonor. Um silêncio tenso caiu sobre o armazém. Todos os olhares voltaram-se para Leonor, que permanecia calada ao lado de João no palco. Ele fez menção de responder, mas ela gentilmente tocou no seu braço, pedindo o microfone com um gesto silencioso. Senhor Magalhães, começou ela, a sua voz calma a contrastar com a atmosfera carregada. Com todo o respeito, o seu filho não é uma criança facilmente manipulável. É um homem de 42 anos, plenamente capaz de reconhecer quando um sistema de valores não o representa mais. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para o sogro. Quanto a mim, passei 5 anos a viver nas sombras do Império Magalhães. Se quisesse manipular o seu filho contra o senhor, tê-lo-ia feito muito antes. Augusto estreitou os olhos, a raiva a dar lugar a uma frieza calculista. Vocês não têm ideia do que estão a começar, disse ele, baixo o suficiente para que apenas os mais próximos ouvissem. Então, virando-se para os jornalistas, ergueu a voz novamente. A Magalhães Desenvolvimento lamenta profundamente o desequilíbrio emocional que levou o seu CEO a esta decisão impulsiva. Asseguramos aos nossos investidores e parceiros que a empresa seguirá o seu curso de crescimento sustentável sob nova liderança. Com essas palavras, Augusto girou nos calcanhares e saiu a passos firmes, seguido pelos seus assessores. A mensagem era clara. A guerra estava apenas a começar. Os jornalistas imediatamente levantaram-se, disparando perguntas. Ricardo assumiu o controlo, organizando uma sessão de perguntas e respostas estruturada. Durante a hora seguinte, João detalhou a sua visão para uma fundação ampliada, que não apenas apoiaria artistas, mas desenvolveria projetos habitacionais e urbanísticos alternativos centrados nas necessidades das comunidades, não apenas em lucros. Quando a conferência finalmente terminou, João sentia-se simultaneamente exausto e energizado. A adrenalina da confrontação pública com o pai misturava-se à estranha leveza de quem finalmente se liberta de um fardo que carregou por tempo demais. Foste incrível, disse Leonor quando finalmente ficaram sozinhos num canto do armazém. Nunca pensei que te veria desafiar o teu pai publicamente. João sorriu, um sorriso que ela raramente via, genuíno, sem o controlo habitual. Eu também não, e devo admitir que estou absolutamente aterrorizado pelo que vem a seguir. A honestidade da confissão surpreendeu Leonor. Durante anos, João projetara uma imagem de inabalável confiança, como se a dúvida fosse uma fraqueza inaceitável no mundo Magalhães. Medo é normal quando pisamos em território desconhecido, respondeu ela, tocando levemente no seu braço. Acredita, sei exatamente como é. Senti isso todos os dias nos primeiros meses da fundação. Antes que pudessem continuar a conversa, Débora aproximou-se com expressão preocupada. Desculpem interromper, mas acabo de receber uma chamada da nossa contabilista. Todas as contas bancárias da fundação foram bloqueadas por ordem judicial. Aparentemente, há uma investigação preliminar sobre possíveis irregularidades fiscais. João e Leonor trocaram olhares alarmados. O meu pai não perdeu tempo,
murmurou ele. Provavelmente acionou seus contactos no sistema judiciário imediatamente após sair daqui. O que fazemos agora? Perguntou Leonor, a preocupação evidente na sua voz. Sem acesso às contas, não conseguimos manter os projetos em andamento ou pagar aos funcionários. João respirou fundo, algo a mudar na sua expressão. Não era mais o executivo hesitante diante de uma nova realidade, mas um estratega a preparar-se para uma batalha. Ricardo. Chamou ele o assistente que organizava os últimos detalhes com a imprensa. Precisamos de uma reunião de emergência, agora. 1 hora depois, no apartamento do casal, um grupo improvável reunia-se na sala de jantar, transformada em quartel-general. Além de João e Leonor, estavam presentes Ricardo, Débora, Carmo e Luísa Veloso. Para a surpresa de todos, a diretora jurídica da Magalhães Desenvolvimento, que após testemunhar o confronto no armazém, decidira abandonar o barco de Augusto. O bloqueio judicial é apenas o começo, explicava Luísa. Os seus 30 anos de experiência no direito empresarial a emanar autoridade. Conheço os métodos do seu pai, João. Ele vai atacar em várias frentes simultaneamente. Pressão sobre patrocinadores para retirarem apoio, campanha de difamação na imprensa especializada, tentativa de cooptação de membros-chave da equipa da fundação. E quanto às acusações fiscais? Temos como contestá-las rapidamente? Perguntou Leonor. Sim e não. Podemos provar que a documentação é impecável, mas processos judiciais levam tempo. Ele conta com isso. Não precisa de vencer na justiça, apenas ganhar tempo suficiente para asfixiar financeiramente a fundação. João ouvia atentamente, assimilando a seriedade da situação. Havia subestimado a rapidez e ferocidade da reação do pai. E quanto às minhas ações na empresa? Ele pode congelar os meus ativos pessoais também? Luísa hesitou. É complicado. Como acionista maioritário junto com o seu pai, os seus direitos são protegidos. Mas ele controla o conselho de administração agora. Podem tentar uma manobra para diluir a sua participação ou bloquear dividendos temporariamente, alegando conflito de interesses. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. A realidade da batalha que enfrentavam começava a desenhar-se em toda a sua complexidade. Não tínhamos ideia de onde nos estávamos a meter, não é? Comentou Leonor, um sorriso triste nos lábios. Pensei que a maior consequência seria o teu afastamento da empresa, não uma guerra total. João surpreendeu a todos com uma gargalhada inesperada. Conhecendo o meu pai como conheço, deveria ter previsto exatamente isso. Augusto Magalhães não admite derrotas nem mesmo parciais. Ele levantou-se, caminhando até a janela que oferecia vista para a cidade. O problema é que ele ainda está a jogar xadrez corporativo. Movimentos calculados, estratégias tradicionais de intimidação e pressão econômica. Mas nós não estamos mais nesse jogo. O que queres dizer? Perguntou Débora, intrigada pela confiança repentina no tom de João. Que não vamos combatê-lo nos tribunais ou nas salas de reunião apenas. Vamos à opinião pública. Ele virou-se encarando o grupo. O meu pai construiu um império baseado numa imagem cuidadosamente cultivada de filantropo e visionário urbano. Mas os métodos que usou, realojamentos forçados, especulação predatória, pressão sobre políticos. Essa é a história que Lisboa ainda não conhece completamente. Ricardo arregalou os olhos. Estás a sugerir expor o teu próprio pai? Isso não apenas destruiria a reputação dele, mas poderia afetar o valor da empresa. A tua própria herança. João assentiu gravemente. Exatamente. É por isso que ele jamais esperaria esse movimento. Seria mutuamente destrutivo em termos financeiros. Mas aqui está a diferença. Para ele, o império é tudo. Para mim... Ele olhou para Leonor, algo novo a brilhar nos seus olhos. Descobri recentemente que há coisas muito mais valiosas. Luísa inclinou-se para a frente, o interesse profissional despertado. Teoricamente, é uma estratégia viável. Se criarmos um dossiê transparente sobre as práticas da empresa nas últimas décadas, com depoimentos de comunidades afetadas e documentação de bastidores das negociações mais controversas, seria um escândalo corporativo sem precedentes. Mas isso levaria tempo, argumentou Carmo, e enquanto isso, a fundação segue com as contas bloqueadas. Foi Leonor quem ofereceu a solução.
E se usássemos um crowdfunding de emergência? Podemos lançar uma campanha a explicar a situação, a mostrar o trabalho da fundação e a pedir apoio público para manter os projetos a funcionar enquanto contestamos o bloqueio judicial. Os olhos de Débora brilharam com a ideia. As mulheres que apoiamos têm histórias poderosas, Leonor. Se documentarmos esses impactos em vídeos curtos, testemunhos, e posso acionar os meus contactos na imprensa cultural, completou Ricardo. Depois da conferência de hoje, há um enorme interesse na história de vocês. Um David contra Golias corporativo é irresistível. Pela primeira vez desde o início da reunião, um clima de esperança cautelosa pairava no ar. O grupo continuou a planear até altas horas, estratégias a serem refinadas, tarefas distribuídas, uma energia coletiva a crescer a cada ideia partilhada. Quando todos finalmente saíram, já passava da meia-noite. Leonor encontrou João na varanda, a contemplar a cidade como fizera tantas vezes antes. Mas algo era diferente. A postura, a energia, o homem inteiro parecia transformado. Em que estás a pensar? Perguntou ela, juntando-se a ele. Em como nunca notei realmente a beleza desta cidade. Sempre a vi como um mapa de ativos e oportunidades. Nunca como um organismo vivo, cheio de histórias e pessoas. Leonor sorriu, reconhecendo nele um processo semelhante ao que ela própria vivera anos atrás, quando decidira que não seria apenas a senhora Magalhães. Sabes o que é mais estranho? Continuou ele, voltando-se para a encarar. Estamos prestes a enfrentar a batalha mais difícil das nossas vidas. Provavelmente, perderemos milhões, décadas de trabalho e conexões. E eu nunca me senti mais vivo. Ela assentiu, compreendendo perfeitamente. Porque finalmente é uma luta que escolheste, não uma que herdaste. Eles ficaram lado a lado, num silêncio confortável que era novidade para ambos. Depois de alguns minutos, João falou novamente, a sua voz mais suave. Leonor, o nosso casamento, sei que foi um acordo, que nunca houve amor ou mesmo afeto genuíno. E entendo completamente se após resolvermos esta situação, quiseres seguir o teu próprio caminho. Ela virou-se para ele, surpresa pela vulnerabilidade inédita nas suas palavras. Estás a oferecer-me liberdade, João? Estou a reconhecer que sempre mereceste mais do que um casamento de aparências. Que mereces a chance de encontrar alguém que te ame genuinamente, não apenas te respeite como uma parceria de negócios. Leonor estudou o seu rosto por um longo momento, a ver camadas que nunca percebera antes. Inseguranças cuidadosamente escondidas, desejos reprimidos, um homem muito mais complexo do que o executivo frio que conhecera. E se eu disser que quero ver aonde esta nova versão de nós pode chegar? A surpresa no rosto dele era genuína. Depois de 5 anos de distância emocional, 5 anos em que ambos interpretamos papéis que outros escreveram para nós, ela completou. Talvez seja a hora de descobrirmos quem realmente somos, juntos e como indivíduos. Pela primeira vez desde o casamento arranjado 5 anos atrás, João tomou as mãos de Leonor nas suas, não como um gesto social calculado, mas com genuína conexão. Não sei como ser outra pessoa além do executivo que fui treinado para ser desde a infância. Não sei se conseguirei. Ela sorriu apertando as suas mãos. Nem eu sei se conseguiremos enfrentar o teu pai e vencer. Mas acho que, pela primeira vez, estamos a fazer as perguntas certas. E isso por si só já é uma vitória. Na penumbra da varanda, com a cidade a cintilar abaixo deles, algo novo e frágil começava a florescer. Não apenas um plano de batalha contra o poderoso Augusto Magalhães, mas a possibilidade de um relacionamento baseado em escolhas conscientes, não em obrigações herdadas. Nenhum dos dois sabia o que o amanhecer traria, mas pela primeira vez em 5 anos, enfrentariam o futuro não como estranhos a dividir um teto, mas como aliados verdadeiros numa causa comum, a liberdade de serem quem realmente eram, para além dos apelidos que carregavam. Capítulo 6. Rupturas e alianças. As semanas seguintes transformaram-se numa verdadeira batalha em múltiplas frentes. Enquanto advogados contestavam o bloqueio judicial das contas da Fundação, Débora e Leonor lideravam uma campanha de crowdfunding que rapidamente capturou a imaginação do público. A história de uma herdeira que secretamente criara um projeto social significativo
agora defendido pelo marido, que renunciara a um império corporativo, tornara-se o assunto do momento em Lisboa. O que começara como uma disputa familiar transformou-se num debate público sobre poder, privilégio e o futuro do desenvolvimento urbano na maior metrópole de Portugal. Influenciadores digitais partilhavam o link da campanha. Artistas famosos declaravam apoio, e pequenas doações de cidadãos comuns somavam-se rapidamente, demonstrando um apoio popular que surpreendeu até mesmo os mais otimistas da equipa. No seu escritório na sede da Magalhães Desenvolvimento, Augusto observava os noticiários com crescente irritação. As táticas que sempre funcionaram no passado, pressão econômica, ameaças veladas, manipulação de processos judiciais, pareciam ineficazes contra a onda de simpatia pública que o seu filho e nora haviam conquistado. Precisamos de mudar de estratégia, decidiu, dirigindo-se a Rodrigo Falcão, que permanecera leal mesmo quando alguns executivos começavam a questionar discretamente os métodos do patriarca. Esta guerra de relações públicas está a favorecê-los. Precisamos de atingi-los onde realmente importa. O que tem em mente? Perguntou o ex-polícia, reconhecendo o brilho perigoso nos olhos do chefe. Augusto sorriu friamente. A irmã mais nova do João, a Beatriz. Ela sempre foi o ponto fraco dele. Beatriz Magalhães, aos 26 anos, era a figura menos visível da dinastia. Depois de se rebelar contra as expectativas do pai na adolescência, fora enviada para estudar na Europa, onde mantinha contato mínimo com a família, exceto com João, o único que sempre a apoiara discretamente, mesmo contra a vontade paterna. Ela está em Lisboa atualmente, correto? Perguntou Augusto, embora já soubesse a resposta. Nada escapava ao seu controlo, especialmente informações sobre a própria família. Sim, a concluir um mestrado em História da Arte. Arranje uma passagem para ela. Diga que é urgente, questões familiares que exigem a sua presença imediata. O patriarca recostou-se na cadeira, calculando cada movimento. O João está tão ocupado com a sua nova cruzada que não terá ideia do que planeamos até que seja tarde demais. No armazém da Fundação Marias de Portugal, agora transformado num animado centro de operações, Leonor coordenava voluntários que se multiplicavam a cada dia. Artistas, estudantes, profissionais a oferecer serviços pro bono. A pequena iniciativa que começara 3 anos antes crescia exponencialmente sob os holofotes da controvérsia pública. Acabamos de ultrapassar a marca de 200 mil euros no crowdfunding, anunciou Débora, entrando animadamente no escritório improvisado onde Leonor analisava documentos. E o Instituto Cultural Japão-Portugal confirmou que mantém o patrocínio, independentemente das pressões que estão a receber. Leonor sorriu, genuinamente emocionada pelo apoio. São boas notícias, especialmente considerando que ainda não conseguimos desbloquear as contas oficiais. Carmo, sempre pragmática, acrescentou. Mas precisamos de planear para o longo prazo. Este entusiasmo inicial pode diminuir, e ainda enfrentamos um adversário com recursos praticamente ilimitados. Justamente por isso estou tão animada com isto, respondeu Leonor, erguendo uma pasta. Acabo de receber a confirmação de que 5 comunidades da Zona Oriental de Lisboa aceitaram o nosso convite para um projeto piloto de desenvolvimento urbano colaborativo. Vamos criar um modelo alternativo, documentando cada etapa, provando que existe uma forma de revitalizar áreas sem expulsar moradores originais. João entrou nesse momento, acompanhado por Luísa Veloso. Após semanas intensas, ambos pareciam simultaneamente exaustos e energizados. O tipo de cansaço que vem de um propósito genuíno. Temos uma oportunidade inesperada, anunciou ele, mal contendo a excitação. O Kenji Tanaka, o líder da delegação japonesa, entrou em contato. Aparentemente, o escândalo apenas aumentou o seu interesse no nosso trabalho. Estão a considerar financiar integralmente o projeto habitacional de Marvila. Isso é extraordinário, respondeu Leonor surpresa. O projeto de Marvila era o mais ambicioso plano da Fundação. Um modelo de revitalização urbana que preservaria a comunidade existente enquanto melhorava a infraestrutura e criava espaços culturais e educacionais.
Seria a nossa maior conquista até agora. Tem mais, continuou João trocando um olhar significativo com Luísa. Eles não estão interessados apenas no projeto local. Querem documentar todo o processo, para replicar o modelo no Japão, onde enfrentam desafios semelhantes de gentrificação em Tóquio e Osaka. Uma colaboração internacional, murmurou Leonor, compreendendo o significado daquela oportunidade. É exatamente o tipo de reconhecimento que poderia transformar a fundação de um projeto local num modelo global. E seria um golpe significativo contra a narrativa do seu pai, acrescentou Luísa, sempre focada na estratégia. Investidores internacionais a escolher apoiar vocês em vez da Magalhães. Desenvolvimento mudaria completamente o jogo de poder. A atmosfera na sala era de cautelosa celebração quando Ricardo entrou apressadamente, o rosto tenso de preocupação. João, precisamos de conversar. Em particular. Algo no tom do assistente fez o grupo silenciar instantaneamente. João seguiu Ricardo até um canto afastado do armazém. O que aconteceu? Acabo de receber uma chamada de um contacto. A tua irmã Beatriz embarcou ontem para Lisboa, aparentemente convocada pelo teu pai para assuntos familiares urgentes. A expressão de João mudou imediatamente. Isso não faz sentido. A Bia mal fala com o nosso pai desde o conflito sobre a universidade. E ela ligar-me-ia antes de vir. Exato, tentei contactá-la. Mas o telemóvel está desligado desde ontem. Um alarme interno disparou em João. Conhecia bem os métodos do pai. Sempre a atacar onde menos se esperava. Sempre a explorar vulnerabilidades emocionais. Preciso de encontrá-la antes que o meu pai a use, de alguma forma, contra nós. Ao retornar ao grupo, João partilhou brevemente a situação. A Beatriz sempre foi diferente de nós, explicou a Leonor. Mais sensível, mais artística. Quando decidiu estudar História da Arte em vez de Gestão ou Direito, o meu pai praticamente a deserdou emocionalmente. Foi o único que manteve contato, que a apoiou financeiramente nos primeiros anos. Achas que o teu pai a traria de volta apenas para a usar como peão neste conflito? Perguntou Leonor, horrorizada com a possibilidade. Sem dúvida. A questão é como? A Bia é inteligente. Não seria facilmente manipulada. A menos que ele tenha algo que ela queira desesperadamente, sugeriu Carmo, sempre perspicaz. Alguma coisa que apenas o Augusto poderia oferecer. A expressão de João escureceu com uma súbita compreensão. O acesso à mãe. A minha mãe vive praticamente reclusa na quinta em Sintra desde o divórcio. O meu pai controla rigidamente quem a pode visitar, especialmente depois de ela ter desenvolvido problemas de saúde mental. Leonor assimilou a informação com choque. Em 5 anos de casamento, João mencionara a mãe apenas superficialmente, como uma figura distante que preferia o isolamento. Agora, uma imagem muito mais perturbadora emergia, a de uma mulher potencialmente mantida em isolamento contra a sua vontade. Isso seria, ela hesitou, procurando palavras. Cruel, manipulador e absolutamente dentro do repertório do meu pai, completou João amargamente. Preciso de encontrar a Bia antes que ele a convença de qualquer coisa com essa isca. Ricardo, sempre prático, já estava ao telefone. Estou a verificar os voos. Se conseguirmos descobrir quando ela chega, posso enviar alguém para interceptá-la no aeroporto. Enquanto o grupo se mobilizava para localizar Beatriz, na mansão dos Magalhães, no bairro do Restelo, Augusto recebia uma visita inesperada. Sentada elegantemente no sofá da sala principal, estava Vera Vasconcelos, mãe de Leonor e matriarca de uma das famílias mais tradicionais do Alentejo. Confesso que a sua chamada me surpreendeu. Vera, comentou Augusto, servindo-lhe uma taça de vinho. Pensei que a aproximação entre as nossas famílias tinha acabado junto com o casamento fracassado dos nossos filhos. Vera sorriu diplomaticamente. Os seus 60 anos carregados com a experiência de quem navegara as águas turbulentas da alta sociedade por décadas. Não seja dramático, Augusto. O João e a Leonor continuam casados. O que mudou foi apenas a dinâmica profissional entre vocês. Chama de mudança de dinâmica profissional, quando o seu genro abandona a empresa familiar para apoiar um projeto que diretamente se opõe aos nossos interesses. A irritação transparecia em cada palavra de Augusto. Vejo isso como uma oportunidade, não como uma tragédia,
respondeu Vera calmamente, observando a reação do antigo aliado. E é por isso que estou aqui, para oferecer uma perspectiva que talvez não tenha considerado. No armazém da fundação, João encerrava uma chamada telefônica, o rosto pálido de preocupação. Não conseguimos localizá-la. O voo aterrou há 3 horas e não há registro dela em nenhum hotel da cidade. Leonor aproximou-se, tocando no seu braço com genuína preocupação. Ela poderia estar na casa do teu pai? Possível, mas improvável. A Bea jurou nunca mais pisar naquela mansão depois da última briga. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto raro de frustração visível. Sabe-se que a frase foi interrompida pelo toque do seu telemóvel. O número era desconhecido, mas João atendeu imediatamente. A sua expressão mudou rapidamente de apreensão para choque, e então para uma alegria incrédula. Bia, onde estás? Estamos a procurar-te por toda... O quê? Ele fez uma pausa ouvindo atentamente. Isso não faz sentido. Por que estarias... Outra pausa. Estou a ir agora mesmo. Quando desligou, o rosto de João era uma mistura confusa de emoções. Era a Beatriz. Ela está aqui em Lisboa, mas não veio a chamado do meu pai. Onde ela está, então? Perguntou Leonor, confusa. Na sede da fundação. Aparentemente, ela já conhecia o teu trabalho há meses. Veio especificamente para apoiar a nossa causa. O grupo trocou olhares perplexos. Como é que isso é possível? Questionou Débora. A tua irmã conhecia a fundação antes mesmo de ti? João abanou a cabeça, ainda a processar a informação. Ela disse algo sobre ter sido ajudada pela fundação no ano passado, durante uma crise pessoal. Não entendi completamente, mas ela parecia emocionada. Acho que é hora de irmos até lá e descobrirmos exatamente o que está a acontecer, decidiu Leonor pegando na sua mala. Se a tua irmã veio apoiar a fundação, precisamos de entender por quê. No caminho para o armazém em Alfama, João permanecia em silêncio, tentando encaixar as peças do quebra-cabeça. Beatriz sempre fora a rebelde da família, a que questionava as estruturas de poder que os demais Magalhães aceitavam sem hesitação. Ainda assim, a ideia de que ela conhecesse a fundação e aparentemente tivesse alguma conexão pessoal com o projeto era desconcertante. Quando finalmente chegaram, encontraram uma jovem de cabelos curtos e roupas descontraídas a conversar animadamente com algumas artistas no espaço principal. Beatriz Magalhães tinha os mesmos olhos penetrantes do irmão, mas carregava uma energia completamente diferente, mais solta, mais expressiva, sem o peso da formalidade que João cultivara por décadas. Bia, exclamou ele, adiantando-se para abraçar a irmã. Ela retribuiu o abraço com genuíno afeto, mas havia algo novo nos seus olhos quando se afastou para encará-lo. Uma maturidade, uma determinação que ele não reconhecia da adolescente rebelde que deixara Portugal anos atrás. Bem-vindo à Revolução. Irmão, brincou ela, mas o tom era sério sob a leveza aparente. Finalmente juntaste-te ao lado certo da história. Do que estás a falar? Como conheces a fundação? Porque nunca mencionaste isso nas nossas conversas. Beatriz olhou para além dele, fixando o olhar em Leonor, que se aproximava cautelosamente. Porque algumas histórias precisam de ser contadas no momento certo, respondeu ela enigmaticamente. E acho que finalmente chegou a hora de vocês saberem a verdade sobre por que voltei a Portugal. João notou a troca de olhares entre a sua irmã e a sua esposa, não de reconhecimento mútuo, mas de algum entendimento partilhado que ele nem conseguia decifrar. Que verdade, Bia? A jovem respirou fundo, como quem se prepara para revelar algo guardado por muito tempo. No ano passado, quando estava a visitar Lisboa em segredo, conheci um homem. Apaixonámo-nos rapidamente e intensamente. Ele era filho de um empresário importante, e o nosso relacionamento avançou rápido demais. Ela fez uma pausa, reunindo coragem. Quando descobri que estava grávida, ele mudou completamente. Exigiu que eu fizesse um aborto. Disse que o seu pai nunca aceitaria uma nora como eu, com a minha reputação de rebelde. João ouvia, atônito. Beatriz jamais mencionara qualquer relacionamento sério nas suas conversas regulares. Por que não me procuraste? Eu ter-te-ia ajudado, sabes disso. Porque eu sabia que farias exatamente o que um Magalhães faria. Usarias poder e dinheiro para resolver o problema.
provavelmente oferecendo algum acordo financeiro à família dele, ou ameaçando-os de alguma forma. Beatriz sorriu tristemente. Eu não queria mais soluções Magalhães para os meus problemas. João, queria encontrar o meu próprio caminho. E foi quando encontraste a fundação, concluiu Leonor suavemente. Beatriz assentiu, voltando-se para ela. Eu estava desesperada, sozinha numa cidade onde o meu apelido era tanto uma bênção quanto uma maldição. Através de uma amiga artista, soube de um programa da Fundação Marias que oferecia apoio a mulheres em situações vulneráveis. Fui até lá usando apenas o meu primeiro nome, sem revelar a minha identidade completa. E nós ajudamos, completou Débora, aproximando-se. Agora lembro-me de ti, a jovem estudante de arte, certo? Participaste nas oficinas de cerâmica terapêutica. Exatamente, confirmou Beatriz sorrindo para a artista. Foi onde encontrei não apenas apoio prático, mas uma comunidade. Mulheres que me viram como pessoa, não como apelido ou escândalo potencial. João absorvia cada palavra, tentando conciliar essa revelação com a imagem que tinha da irmã e com a nova luz que lançava sobre a fundação que a sua própria esposa construíra em segredo. E o que aconteceu com... Ele hesitou, incerto sobre como perguntar. Com a minha gravidez? Completou Beatriz diretamente. Decidi seguir adiante, apoiada pela rede de mulheres da Fundação. Tive o meu filho, o Miguel, há 4 meses em Lisboa. Ele está lá agora com uma amiga de confiança, enquanto vim resolver alguns assuntos pendentes em Portugal. A notícia de que era tio atingiu João como um tsunami. Um sobrinho de 4 meses que ele sequer sabia que existia. Uma parte da família Magalhães nascida completamente fora do controle e conhecimento do patriarca. Por que voltar agora? Perguntou Leonor, percebendo que havia mais naquela história. Beatriz endireitou os ombros. O gesto a lembrar estranhamente João quando se preparava para uma decisão importante. Porque quando vi o meu irmão a enfrentar publicamente o nosso pai para defender uma fundação que salvou a minha vida, soube que era hora de me posicionar também. Vim para oferecer o meu apoio público e para revelar como a Fundação Marias está silenciosamente a salvar mulheres que famílias como a nossa preferem esconder ou controlar. O impacto daquela revelação era inegável. Uma Magalhães ajudada secretamente por um projeto criado pela esposa de outro Magalhães. Tudo a acontecer nas sombras do poderoso império familiar. A ironia da situação não escapava a ninguém na sala. E há mais uma coisa que precisam de saber, acrescentou Beatriz, a sua voz a assumir um tom mais grave. O pai do meu filho é o Paulo Tanaka. Tanaka? Como? Sim, filho do Kenji Tanaka, o investidor japonês que agora quer financiar o projeto de Marvila. Beatriz sorriu ironicamente. O mundo é menor do que imaginamos, não é? E as nossas vidas mais interconectadas do que podemos perceber. Capítulo 7. Renascimento e transformação. O salão de eventos do Teatro Nacional de São Carlos estava elegantemente decorado para a ocasião. Luzes suaves iluminavam obras de arte dispostas estrategicamente pelo espaço, todas criadas por mulheres apoiadas pela Fundação Marias de Portugal. Entre os convidados, uma mistura incomum de artistas de bairros periféricos, empresários, diplomatas e figuras da alta sociedade lisboeta criavam um burburinho animado que refletia a própria natureza revolucionária do evento. 6 meses haviam passado desde a demissão pública de João Magalhães e a subsequente guerra aberta contra o seu pai. 6 meses de batalhas judiciais, campanhas mediáticas e, surpreendentemente, transformações pessoais profundas para todos os envolvidos. Nos bastidores do evento, Leonor ajustava nervosamente o vestido azul petróleo que escolhera para a noite. Não era apenas a inauguração oficial da nova sede da Fundação, mas também a apresentação pública do revolucionário projeto habitacional de Marvila, agora rebatizado como Comunidade Integrada Marias, financiado integralmente pela Tanaka Corporation. Está tudo perfeito. Para de te preocupar, disse Débora, aproximando-se com 2 taças de espumante. Nos últimos meses, a jovem artista assumira gradualmente o papel de diretora criativa da Fundação, permitindo que Leonor se concentrasse na expansão estratégica. O projeto está pronto.
Os investidores estão encantados. E metade de Lisboa está lá fora à espera para celebrar o que construímos. Leonor aceitou a taça com um sorriso tenso. Não é o evento que me preocupa. É... O João? Completou Débora, compreensiva. Naquele mesmo momento, num pequeno escritório adjacente ao salão principal, João Magalhães enfrentava os seus próprios demônios internos. Os 6 meses que se passaram desde a sua ruptura com o império familiar haviam sido uma montanha-russa emocional. Perdera a presidência da empresa que um dia herdaria, vira a sua conta bancária principal congelada por manobras jurídicas do pai. Reexperimentara pela primeira vez na vida o que significava construir algo desde o início, sem o peso do nome Magalhães a abrir todas as portas. Pronto para o grande momento? Perguntou Ricardo, entrando com uma pasta de documentos. Não tenho a certeza, admitiu João com uma franqueza que teria sido impensável no executivo controlado, que fora 6 meses antes. Assinar oficialmente os papéis de separação patrimonial. É o ponto sem retorno. Sobre a mesa repousavam os documentos que oficializariam a sua saída definitiva como acionista da Magalhães Desenvolvimento, em troca da libertação de parte do seu patrimônio pessoal e do fim das perseguições judiciais contra a fundação. Um acordo alcançado após semanas de negociações tensas, mediadas não por advogados, mas surpreendentemente por Vera Vasconcelos, a mãe de Leonor. «Tens a certeza de que é isto que queres?» perguntou Ricardo, que abandonara a segurança de uma carreira corporativa para seguir João nesta nova empreitada. João contemplou a caneta nas suas mãos. Um presente do seu pai quando assumira a presidência. Ironicamente, há 6 meses teria dito que estou a sacrificar tudo por um princípio. Hoje percebo que estou apenas a escolher um caminho diferente, um que me pertence verdadeiramente. Ele sorriu. O engraçado é que nunca me senti tão rico como agora, quando tecnicamente perdi metade da minha fortuna. No salão principal, Beatriz Magalhães circulava entre os convidados com o pequeno Miguel nos braços. A presença da irmã mais nova de João com o seu filho, um Magalhães Tanaka de apenas 10 meses, tornara-se um símbolo poderoso da nova narrativa que construíam. Especialmente depois que a história de como a fundação a ajudara, no seu momento mais vulnerável, se tornou pública, desarmando efetivamente muitas das táticas de Augusto. Ele está cada vez mais parecido contigo, comentou Kenji Tanaka, aproximando-se com um sorriso gentil. O empresário japonês, aos 65 anos, carregava uma dignidade serena que contrastava fortemente com a agressividade de Augusto Magalhães. Todos dizem isso, respondeu Beatriz orgulhosa. Mas tem os olhos do pai. Ela hesitou antes de acrescentar. O Paulo confirmou que virá esta noite? A relação entre Beatriz e o filho de Kenji era complexa. Após o nascimento de Miguel e a intervenção do próprio Kenji, que, ao contrário de Paulo, assumira prontamente a responsabilidade de avô. O jovem empresário começara um lento processo de aproximação, mais por pressão familiar do que por convicção pessoal. Ele prometeu, respondeu Kenji com uma expressão que misturava esperança e resignação. O meu filho ainda está a aprender que família não é uma conveniência, mas um compromisso. Algumas lições demoram mais para alguns do que para outros. Num canto mais afastado do salão, Carmo observava a chegada de mais convidados, quando notou uma figura que fez o seu coração acelerar. Augusto Magalhães, impecavelmente vestido num fato italiano, entrava discretamente no evento. Problema, murmurou para Luísa Veloso, que imediatamente seguiu o seu olhar. Como é que ele conseguiu um convite? Perguntou a advogada surpresa. A lista foi verificada pessoalmente pela Leonor. Não, precisamos de convite quando somos donos de meia Lisboa, respondeu uma voz familiar atrás delas. Augusto Magalhães havia envelhecido visivelmente nos últimos meses. Os cabelos grisalhos pareciam mais brancos, e linhas de cansaço marcavam o seu rosto antes impecável. Ainda assim, a aura de poder e autoridade permanecia intacta. Senhor Magalhães, cumprimentou Luísa formalmente. Devo lembrá-lo que a sua presença não foi solicitada neste evento privado. Vim ver o meu neto, respondeu ele simplesmente. E talvez conversar com o meu filho, se ele estiver disposto. A surpresa no rosto das duas mulheres era evidente. Em 6 meses de batalha,
Augusto jamais reconhecera publicamente Miguel como parte da família, nem demonstrara qualquer interesse em reconciliação com João. Vou informar o João da sua presença, decidiu Carmo, afastando-se rapidamente. Quando a notícia chegou ao pequeno escritório onde João se preparava para assinar os documentos, a sua reação foi de choque inicial, seguido por uma calma surpreendente. Vou falar com ele, decidiu após um momento de reflexão. Tens a certeza? Questionou Ricardo preocupado. Pode ser uma estratégia para atrapalhar o evento. Ou pode ser exatamente o que parece. Um homem idoso a perceber que perdeu mais do que ganhou nesta guerra. João guardou a caneta no bolso. Os documentos podem esperar mais alguns minutos. Enquanto isso, no centro do salão, Leonor recebia os cumprimentos de Vera Vasconcelos. A relação entre mãe e filha, tradicionalmente formal e distante, sofrera uma transformação inesperada nos últimos meses. Após assumir o papel de mediadora entre as famílias Magalhães e Vasconcelos, e, surpreendentemente, entre Augusto e João, Vera revelara uma faceta que Leonor desconhecia, a de uma negociadora habilidosa e uma mulher com opiniões muito mais progressistas do que o seu exterior tradicional sugeria. A tua fundação superou todas as expectativas. Filha, comentou Vera observando o salão repleto. Confesso que quando começaste este projeto, teme que fosse apenas uma distração temporária de um casamento infeliz. Leonor sorriu, apreciando a franqueza que agora caracterizava as conversas com a mãe. De certa forma, estavas certa. Mas em vez de uma distração, tornou-se uma revelação do que eu poderia ser para além de uma esposa troféu. Vera assentiu, um olhar reflexivo nos seus olhos experientes. Sabes, durante décadas vivi como tu nos primeiros anos de casamento, a cumprir um papel, a seguir um guião escrito por outros. Foi apenas depois do divórcio, quando o teu pai partiu, que descobri a minha própria voz nos negócios da família. Ela tocou suavemente no braço da filha. Tiveste coragem de encontrar a tua voz sem precisar de romper o teu casamento. Isso é admirável. A conversa foi interrompida pela aproximação de Débora, visivelmente tensa. Leonor, o Augusto Magalhães está aqui. João vai falar com ele agora. No outro extremo do salão, pai e filho encontravam-se frente a frente pela primeira vez desde o confronto público 6 meses atrás. Escolheram um pequeno terraço lateral, afastado dos olhares curiosos dos convidados. O contraste entre eles nunca fora tão evidente. Augusto, ainda preso à formalidade e controlo que sempre o caracterizaram. João, visivelmente mais relaxado e autêntico no seu novo papel. Estás com bom aspecto, comentou Augusto, surpreendendo o filho com o tom quase cordial. Aparentemente, a vida de revolucionário social assenta-te bem. Não vim para revolucionar nada, pai. Apenas para construir algo mais alinhado com quem realmente sou. Augusto observou a cidade que se estendia abaixo deles, as luzes de Lisboa a cintilar na noite como sempre fizeram, indiferentes aos dramas humanos que se desenrolavam sob o seu brilho. Vim conhecer o meu neto, disse finalmente, a voz mais suave do que João jamais ouvira. E talvez entender por que os meus 2 filhos escolheram caminhos tão diferentes do que planeei para eles. A sinceridade inesperada nas palavras do patriarca apanhou João desprevenido. Por um momento, viu para além da fachada do empresário implacável, apenas um homem idoso a confrontar o legado complexo que construíra. O Miguel está lá dentro com a Beatriz. Tenho a certeza de que ela ficará feliz em apresentá-los, desde que respeites as suas escolhas como mãe. Augusto assentiu, um gesto estranhamente humilde vindo dele. Ouvi dizer que vais assinar hoje os documentos a formalizar. A tua saída da empresa. Sim, era a única forma de encerrar esta guerra que não beneficia ninguém. Um silêncio pesado estabeleceu-se entre eles, carregado de 5 décadas de expectativas frustradas, de palavras não ditas, de um relacionamento construído mais sobre dever do que afeto. A tua mãe perguntou por ti, disse Augusto abruptamente. Ela está bom ou melhor, seus novos tratamentos estão a funcionar. A menção à mãe, praticamente um tabu nas raras conversas entre eles, surpreendeu João. Ela sabe sobre tudo isto? Sobre a minha saída da empresa, sobre o Miguel,
Contei-lhe na semana passada. Foi surpreendentemente compreensiva. Augusto hesitou antes de acrescentar. Na verdade, ela disse que finalmente pareces feliz nas fotos que viu nos jornais. Que nunca te viu sorrir assim quando estavas na presidência. A observação tão simples e verdadeira atingiu João profundamente. A sua mãe, mesmo isolada e frágil, enxergara o que ele próprio demorara tanto para perceber. Gostaria de a visitar, disse ele, se permitires. Ela gostaria disso, e a Beatriz também deveria ir com o pequeno. Uma pausa. A Leonor também seria bem-vinda. A oferta de paz, velada mas inegável, pairava entre eles quando Leonor se aproximou cautelosamente do terraço. Desculpem interromper, mas está na hora do anúncio oficial, disse ela, dirigindo-se primariamente a João, mas incluindo Augusto com um aceno respeitoso. Vamos entrar, pai? Convidou João, estendendo simbolicamente a mão. O velho patriarca hesitou apenas por um segundo antes de aceitar o gesto. Não era uma reconciliação completa. Décadas de dinâmicas disfuncionais não se resolvem numa única conversa. Mas era um começo, um reconhecimento mútuo de que o futuro poderia ser construído em novas bases. No salão principal, um pequeno palco havia sido preparado. Kenji Tanaka já aguardava, junto com autoridades municipais e representantes das comunidades que seriam beneficiadas pelo projeto habitacional. Beatriz posicionara-se estrategicamente próxima, com Miguel nos braços, um tablô vivo do futuro que estavam a construir. Quando João e Leonor subiram ao palco, seguidos discretamente por Augusto, um murmúrio de surpresa percorreu a audiência. A presença do patriarca Magalhães, não como adversário, mas como participante, adicionava uma camada inesperada de significado ao evento. Boa noite a todos, começou Leonor, a sua voz clara e confiante ao microfone. Hoje celebramos nem apenas a inauguração oficial da nova sede da Fundação Marias de Portugal, mas o início de um projeto revolucionário de habitação social em Marvila. Enquanto ela detalhava os aspectos técnicos e sociais do projeto, João observava o salão repleto, um microcosmo da Lisboa real, não apenas a versão exclusiva que frequentara durante décadas, artistas de bairros periféricos, a conversar de igual para igual com empresários, a sua irmã rebelde a apresentar orgulhosamente o filho a convidados curiosos, a sua esposa, antes relegada ao papel de anfitriã decorativa, agora a comandar o palco com autoridade e paixão genuínas. E agora, continuou Leonor, tenho o prazer de chamar o meu parceiro nesta jornada, João Magalhães, para anunciar a próxima fase da nossa missão. Ao assumir o microfone, João sentiu um misto de nervosismo e certeza que nunca experimentara nas suas inúmeras apresentações corporativas anteriores. Desta vez, falava não como herdeiro a cumprir um papel predeterminado, mas como um homem que escolhera conscientemente o seu caminho. Quando me demiti da presidência da Magalhães Desenvolvimento há 6 meses, muitos questionaram a minha sanidade. Começou ele provocando risos na plateia. Outros especularam sobre crises de meia-idade ou manobras estratégicas elaboradas. A verdade é muito mais simples. Descobri tardiamente que sucesso não se mede apenas por balanços financeiros ou empreendimentos grandiosos. Os seus olhos encontraram os de Leonor, transmitindo uma mensagem silenciosa de gratidão e admiração. Aprendi, graças a uma mulher extraordinária, que desenvolvimento verdadeiro acontece quando construímos pontes, não muros. Quando incluímos, não excluímos. Quando escutamos vozes que tradicionalmente silenciamos. Ele fez uma pausa, o seu olhar a percorrer a plateia diversificada. O projeto que anunciamos hoje, a Comunidade Integrada Marias, representa uma nova visão de desenvolvimento urbano para Lisboa. Um modelo onde moradores originais não são expulsos, mas integrados. Onde cultura e arte não são acessórios, mas fundamentos. Onde lucro não é o único objetivo, mas uma consequência de um processo justo e sustentável. A menção a Kenji Tanaka e a parceria internacional provocou aplausos entusiasmados. O empresário japonês juntou-se a eles no palco, o seu discurso a reforçar o compromisso de longo prazo com a iniciativa. Quando Beatriz foi convidada a falar brevemente sobre a sua experiência pessoal com a fundação, não houve olhos secos no salão. Ao final das apresentações formais,
Enquanto os convidados circulavam entre as obras de arte e maquetes do projeto habitacional, João encontrou Leonor num momento raro de solidão, próximo a uma das janelas panorâmicas. Conseguimos, disse ela, a adrenalina do evento ainda visível no seu rosto radiante. E este é apenas o começo, respondeu ele, tomando a sua mão com uma intimidade que, 6 meses antes, teria sido impensável entre eles. O gesto não passou despercebido por Débora, que observava discretamente o casal à distância. Eles parecem diferentes, comentou com Carmo, não apenas profissionalmente, mas como casal. A assistente veterana sorriu, a sabedoria de décadas refletida nos seus olhos, porque, finalmente, estão a ver-se de verdade, não através das lentes das expectativas familiares ou convenções sociais. Demorou 5 anos, e uma revolução completa nas suas vidas, mas finalmente estão a conhecer-se. No centro do salão, Beatriz aproximava-se com Miguel, seguida a alguns passos de distância por Augusto, visivelmente desconfortável, mas determinado. Acho que alguém quer conhecer oficialmente o avô, disse ela, dirigindo-se a João. Com cuidado quase reverente, Augusto aceitou segurar o pequeno Miguel. O contraste era surreal. O implacável patriarca dos negócios lisboetas a embalar gentilmente um bebê que, meses antes, ele praticamente se recusara a reconhecer. Ele tem os olhos da tua mãe, comentou o velho empresário, a voz estranhamente embargada. Os mesmos olhos que tu e a Beatriz herdaram. Foi um momento breve, mas carregado de significados, não uma reconciliação completa, mas o reconhecimento de que mesmo as estruturas mais rígidas podem eventualmente flexibilizar-se. Quando o evento finalmente se aproximava do encerramento, João encontrou-se novamente no pequeno escritório adjacente, os documentos de separação patrimonial ainda a aguardar a sua assinatura. Leonor juntou-se a ele, fechando suavemente a porta atrás de si. «Ainda tens a certeza?» perguntou ela, indicando os papéis. João contemplou por um momento a caneta nas suas mãos, o símbolo de um passado que, embora não pudesse ser apagado, poderia ser redefinido nos seus próprios termos. Mais do que nunca, respondeu ele, assinando com um gesto firme. Não é um fim, mas um começo. Quando terminou, entregou a caneta a Leonor, que acrescentou a sua própria assinatura como testemunha. Não eram apenas documentos legais, mas a formalização de uma jornada que começara meses antes, quando um empresário acostumado ao controle absoluto aprendera, pela primeira vez, o valor de soltar. Sabes o que é irônico? Comentou ele quando terminaram. Passei anos a construir um império que nunca realmente me pertenceu, e agora, a perder metade dele, finalmente sinto-me livre. Leonor sorriu, tocando suavemente o seu rosto, com uma intimidade que ainda era nova para ambos, mas cada vez mais natural. Porque finalmente é teu, a tua escolha, o teu caminho, a tua versão de sucesso. Quando retornaram ao salão para as despedidas finais, João percebeu algo que nunca notara em eventos sociais anteriores. Estava genuinamente relaxado. Não a interpretar um papel, não a calcular cada interação pelo seu potencial estratégico, apenas presente, conectado. Ao lado dele, Leonor brilhava. Não como a esposa decorativa que fora treinada para ser, mas como uma força própria, uma líder reconhecida pelo seu trabalho, não pelo seu apelido. Observando os convidados a despedirem-se, Kenji Tanaka a conversar animadamente com representantes comunitários, Beatriz a mostrar orgulhosamente o filho para amigos artistas, a sua mãe Vera surpreendentemente engajada com Débora sobre futuros projetos, João sentiu uma certeza que nunca experimentara em décadas de sucessos corporativos. Estava, finalmente, no lugar certo. Em que estás a pensar? Perguntou Leonor, notando o seu olhar contemplativo. Em como precisamos de nos perder para nos encontrar, respondeu ele, entrelaçando os seus dedos aos dela. Em como me ensinaste, sem palavras, que amar não é possuir, mas libertar. Ela sorriu, apertando a sua mão em resposta silenciosa. No outro extremo do salão, Augusto preparava-se para sair quando foi abordado por Kenji Tanaka. Senhor Magalhães, cumprimentou o empresário japonês com uma reverência respeitosa. Gostaria de expressar a minha admiração pela sua presença aqui esta noite.
Sei que não deve ter sido fácil. Augusto estudou o homem diante dele, um contemporâneo que, ao contrário dele, parecia ter encontrado um equilíbrio entre tradição e evolução, entre autoridade e flexibilidade. Os meus filhos escolheram caminhos que não planeei para eles, respondeu com surpreendente franqueza. Estou a aprender tardiamente que talvez isso não seja necessariamente uma tragédia. Kendi sorriu, compreensivo. Na minha cultura, temos um conceito chamado kintsugi, a arte de reparar cerâmicas partidas com ouro, transformando fraturas em beleza. Talvez seja isso que estamos a testemunhar aqui. Não uma ruptura definitiva, mas o início de algo novo e mais forte, construído sobre as cicatrizes do passado. As palavras do japonês acompanharam Augusto enquanto deixava o evento, sozinho, mas não inteiramente derrotado. Havia perdido uma batalha pelo controlo, sobre os seus filhos, sobre a narrativa da família Magalhães. Mas talvez, como sugerira Kendi, essa própria derrota contivesse sementes de algo inesperadamente valioso. Na saída do Teatro Nacional de São Carlos, sob o céu estrelado de Lisboa, João e Leonor despediam-se dos últimos convidados quando ele subitamente a puxou para um canto mais reservado da escadaria. Há algo que preciso de dizer, começou ele, uma seriedade incomum na sua voz. Parece sério, respondeu ela, preocupada. Ele respirou fundo antes de continuar. Em 5 anos de casamento, nunca fiz o que deveria ter feito desde o primeiro dia. E então, para a completa surpresa de Leonor, João Magalhães, o homem que por anos mantivera uma distância emocional meticulosa, segurou as suas mãos com reverência e declarou: Leonor, sei que começamos como um acordo entre famílias, que passamos anos a viver como estranhos sob o mesmo teto, que apenas recentemente começamos a realmente nos conhecer. Ele sorriu, um sorriso genuíno que raramente mostrava ao mundo. Mas nestes últimos meses, enquanto reconstruíamos as nossas vidas profissionais, algo inesperado aconteceu. Apaixonei-me. Não pela Leonor Vasconcelos Magalhães dos eventos sociais, mas pela Leonor real, forte, visionária, determinada. A emoção genuína nas suas palavras apanhou Leonor desprevenida, lágrimas inesperadas a brilhar nos seus olhos. Estou a pedir uma segunda oportunidade, continuou ele. Não como um acordo, não como conveniência social, mas como uma escolha consciente, desta vez, baseada em quem realmente somos. Leonor observou o homem à sua frente, tão diferente do executivo frio com quem se casara 5 anos antes. A transformação não era apenas externa, mas profunda, fundamental. Sabes qual foi a maior lição que aprendi em todo este processo? Perguntou ela, a sua voz suave, mas firme. Que liberdade verdadeira não é a ausência de conexões, mas a capacidade de escolher conscientemente a quem nos conectamos. Ela sorriu, tocando gentilmente o seu rosto. E eu escolho-te a ti, João. Não o herdeiro Magalhães, mas o homem que teve a coragem de redefinir sucesso nos seus próprios termos. Sob as luzes da cidade que testemunhara a sua jornada extraordinária, selarão aquela promessa, não com um beijo calculado para fotógrafos sociais, mas com um abraço genuíno. O tipo de abraço que não busca possuir, apenas celebrar a presença um do outro. Era um novo começo, não perfeito, não sem desafios, mas autêntico, construído não sobre expectativas herdadas ou convenções sociais, mas sobre escolhas conscientes e valores partilhados. E enquanto Lisboa continuava a sua dança eterna de luzes e sombras ao redor deles, João e Leonor sabiam que haviam encontrado finalmente não apenas um ao outro, mas a si mesmos. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de João e Leonor tenha tocado os vossos corações. Para continuar a navegar em histórias igualmente emocionantes sobre transformação e recomeços, preparamos uma playlist especial que podem encontrar clicando no ícone à esquerda do ecrã. Se esta narrativa de amor e coragem ressoou em vocês, não se esqueçam de subscrever o nosso canal e deixar o vosso gosto neste vídeo. Todos os dias, trazemos histórias únicas que exploram as complexidades das relações humanas e a beleza dos recomeços. O que acharam da jornada de João e Leonor? Partilhem nos comentários as vossas impressões. E qual momento mais tocou os vossos corações? Estamos ansiosos para ler as vossas opiniões.